Então vamos lá. É, eu que fiquei encarregada de fazer a abertura hoje, né? Além de abrir a sala aqui também fazer a abertura. E ontem, por acaso, acabei encontrando com a Karina, não a Karina Ozawa, a Karina Scioli, a Karina do Apóstolo, né? Que todo mundo. Eu fui ver um negócio de um óculos que faz umas 2 semanas meu óculos quebrou. Eu já tinha ido no oftalmologista ver, né? Porque todo ano eu vou para ver o receituário. E aí é aquela coisa, né? A gente fica postergando, postergando, até porque aumentou um pouquinho o grau do meu óculos, mas não aumentou muito. Então, tipo, e eu basicamente só uso óculos para longe. Não uso óculos, só uso óculos para dirigir. A bem da verdade, já fazia acho que uns 10 anos, ou até mais, gente, que quando eu era adolescente, criança, na verdade, desde aquela época, eu precisei usar óculos. Então, aí eu colo... fui fazer óculos, tal, não sei o quê, naquela época, enfim. E aí, quando eu tinha uns 18 anos, eu não gostava do óculos, não gostava do óculos, aí eu consegui ir num oftalmologista naquela época, né, no século passado, e aí ele me indicou para usar lente de contato. Só que assim, né? Enfim, antigamente eram aquelas lentes que eram definitivas, né? Você comprava a lente e usava meio que um tempão, aí depois você tinha que ir lá, jogar fora, comprar outra. Não é igual as de hoje que são descartáveis. E aquela coisa, né? Era caro, não sei se eu não cuidei direito, enfim, que, né, olho, e aí me deu uma infecção bacteriana no olho, e no fim das contas, por causa disso, eu tive que parar de usar lente. Meus óculos já estavam com um grau, assim, longe, né? Tipo, já tinha aumentado muito. Eu era muito míope, eu tinha 5 graus de miopia. Ou seja, quem sabe, quem usa óculos, quem tem, sabe que a miopia começa que daqui a pouco você não está enxergando nem de perto, né? Tipo assim, um pau do nariz eu já não enxergava nada. A primeira coisa que eu fazia de manhã cedo, a hora que eu levantava, era pegar na mesinha, assim, do lado, o óculos e colocar, porque senão eu não enxergava nada. E aí, por causa dessa infecção, eu fiquei sem usar, não tava sem óculos, né? Naquela época, o óculos também era caro para caramba para fazer. Enfim, resumo da história, eu fiz cirurgia para corretiva aos 18 anos. Gente, ficou perfeito. Tipo, 18 anos naquela época era, né? Era uma tecnologia meio nova, tal, já foi aquela a laser. E fiquei muito tempo sem precisar usar óculos. Aí, como eu disse, há uns 10 anos atrás, acho que até 15 anos atrás, nem sei, meus pais moravam em registro ainda, eu comecei a perceber que o meu olho meio assim, só que aí o que que aconteceu? Começou a me dar astigmatismo. Tinha um pouquinho de miopia, mas o problema era o astigmatismo. Tá, mas, gente, para quem eu sei que 5 graus, tem gente que tem muito mais, mas 5 graus de miopia é um grau razoável. Para quem tinha 5 graus de miopia, gente, meio grau, 0,25, não é nada, né? E aí eu fiquei muito tempo. Eu fiz o óculos, eu não usava o óculos nunca. Porque, de novo, para mim não me incomoda, não me dá dor de cabeça, não tem sintoma nenhum. Até que uma vez eu fui renovar minha carteira de motorista, que é né? Eu fui sem lente, sem óculos, sem nada. A médica falou assim: não, você precisa usar lente corretiva, e botou lá na minha carteira que eu precisava usar lente corretiva. Sem comentários, porque na época ainda eu estava dirigindo de Uber, então, ou seja, obrigatoriamente ou eu tinha que usar óculos ou eu tinha que usar óculos, porque pensa o risco de, né, estar dirigindo, pegar, enfim. E aí, por causa disso, o olho vai ficando mal acostumado, né? Porque o olho também é um músculo, né? O olho vai ficando mal acostumado. E aí, assim,
Hoje em dia, normalmente, de novo, eu tô aqui em casa, tô assistindo televisão, eu não uso óculos. Vocês não, quase não me veem de óculos, né? Só quando eu tô assim, andando na rua ou que eu preciso fazer alguma coisa, dirigindo, óbvio que eu tô de óculos. Aí, esses dias atrás, quebrou meu óculos. Enfim, em maio eu fui na oftalmologista, ela falou assim: aumentou um pouquinho, principalmente o astigmatismo, que é o que mais incomoda, porque aí você fica enxergando tudo borrado, né? Ela falou: a sua sorte que você tem miopia, que você dificilmente vai precisar de óculos para ler de perto. Falei, então tem as suas vantagens, tá vendo? Nem tudo é tão mal assim, né? Mas fiquei enrolando, né? Daí, esses dias atrás, quebrou o meu óculos. Eu fui ver, gente, já faz 3 meses que eu fui no médico e não tinha mandado fazer outro óculos ainda. Aí fui lá, achei uma moça que faz visagismo de óculos lá na Zona Norte. Aí fui lá, tal, não sei o quê. E aí tava conversando, aí a Karina mora pra lá, tava conversando com ela. E aí a gente tava justamente conversando umas coisas e tal. E eu falei pra ela, eu falei assim, eu preciso, vou fazer a abertura amanhã da companhia de Daniel. Eu falei, mas ainda não sei o que que eu vou fazer, o que que eu vou abrir, né? O que eu vou falar. Pra variar, né? A gente é sempre assim, né? Então a gente pensa uma coisa e Deus no dia, ou um dia antes, Deus fala assim, não, não é bem assim. E com tudo isso, a gente tava conversando bastante e tal, não sei o quê. E aí ela me deu uma sugestão, só que eu falei, não sei. Enfim, não sei se é isso, mas no fim, depois, a gente conversando os assuntos que a gente estava conversando ali, falando um monte de coisa e tal, o que me veio é com relação à questão de persistência. Persistência e motivação. Porque assim, né? Talvez até um pouco essa história do óculos tenha um pouco a ver, né? Mas a gente estava conversando também. Eu sou uma pessoa que eu acabo focando muito nas questões de trabalho. Então, assim, gente, se eu precisar virar à noite, se eu precisar passar final de semana, tipo, para mim, assim, não é meio natural, eu não me incomodo, né? Até porque também sou solteira, então tem essas questões, né? Não tem família para, né, que a gente precisa dar atenção, então, tipo, se precisar. E a gente estava conversando sobre isso e tal, e aí eu comecei a perceber, né? Já faz desde um pouquinho antes depois da pandemia, eu comecei a fazer pilates. Pilates era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas para quem sabe, né, de novo, é meio caro e tal, não é qualquer lugar, enfim. Aí eu lembro que durante a pandemia eu achei um estúdio aqui perto de casa que eles têm aula de Pilates e tal. Já faz acho que uns 2 anos que eu tô indo no Pilates. E aí eu vou 2 vezes na semana, e aí também eu fiquei pensando, né, nessa questão de persistência e motivação. Por quê? Porque teve uma época lá no começo, nossa, eu ia certinho e tal, não sei o que, todo dia, blá blá blá. Aí depois no meio do caminho, sabe aquele negócio? Eu mudei por causa dessa confusão de voltar para o escritório e tal, eu tive que mudar o horário, aí uns horários meio assim, aí eu tinha um dia que eu ia de sexta-feira à noite, gente. Então pensa, né? Tipo, a semana inteira, aí sexta-feira, 6:30 da tarde, ter que ir lá pro Pilates e tal. E aí eu assim, né? Ai, não vou porque eu tô cansada. Deixa pra ir, não sei de que. Depois eu vou. Ou eu marco depois. Aí passar, enfim. Aí mesma coisa, mudei os horários, aí agora eu tô fazendo terça-feira à tarde, 6:30 da tarde, e quarta-feira de manhã, 7 horas da manhã. Por quê? Porque eu quero fazer de manhã. Eu preciso fazer. Para mim, funciona, gente, de manhã cedo. De manhã cedo acordou, não tem compromisso nenhum, porque esse negócio assim. Ai, não, aí tem reunião. Aí tem, cansei do dia inteiro trabalhando. Não sei o que, enfim, final do dia para mim não funciona. Eu gosto de manhã cedo. Só que eu quero fazer com uma professora, que é a professora que eu estou fazendo hoje, que ela assim, eu já fiz aula com outras professoras ali no estúdio, mas não sei.
Para mim, assim, o meu santo bateu com o dela, eu gosto do jeito dela, ela cuida bastante, ela dá muita atenção nessa questão postural, esse fato da gente ficar o dia inteiro sentado de home office, né? Acaba, né? Sempre acaba dando aí algumas coisas. Mas enfim, só que eu não tô conseguindo mudar esse horário de terça-feira, que é terça-feira à tarde, para algum outro dia de manhã, porque ela não tem horário. É uma professora que é muito requisitada, não tem horário, não tem horário, não tem horário. E aí eu falo assim, não, então, tipo, eu vou fazer de algum jeito. E eu confesso para vocês que no começo desse ano, eu dei uma, tipo, as desculpas. Sabe assim, desculpa? Ai, um dia não sei o que, reunião. E aí, tipo, começou com isso, né? Você já não. Ah, um dia eu fiz uma reunião, sei lá até que horas, por causa do trabalho. Ai, não sei que dia, não sei o que que tem. Aí no outro dia, ah, não, não vou porque eu tô muito cansada, porque eu fiquei trabalhando até tarde. E aí eu fui ver, semana que vem eu vou. Sabe aquela coisa assim, semana que vem eu vou? E aí semana que vem eu vou, nisso semana que vem eu vou, gente. Julho, recesso no estúdio. Ou seja, meus planos foram por água abaixo. Aí tá, né? Falei, gente, ó, sacanagem, né? Sei lá, um mês, quase 2 meses que eu tô indo. Primeiro, porque teve, sim, algumas coisas, né? Acho que eu fui para Campinas, não sei, depois teve o clã, então teve um monte de coisa aí no meio do caminho que realmente aconteceu e que eram motivos de verdade para eu não ir. Só que depois eu fui dando desculpa, né? Desculpa, desculpa, desculpa. E aí, depois, agora que voltou do recesso, gente, eu parei de dar as minhas desculpas. Eu fui todos os dias. Todos os dias que eu, né, estava agendado para ir, eu fui todos os dias. Inclusive, teve um dia que eu tive uma reunião que estava prevista para começar às 5, terminar às 5h30, acabou 6h10 e a minha aula é 6h30. Cheguei lá toda esbaforida, que eu falei assim, ai, olha, quase não deu tempo de trocar de roupa, porque, tipo, eu tava na reunião, tava ali, gente, meio que termina, 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 e eu não quis desmarcar a aula, porque eu falei, não, eu vou nessa aula. E aí, de novo, né? Tava conversando com a Karina, não sei o quê, aí tem eu quero, né, além do Pilates, eu quero fazer musculação, e tem um cara na internet que eu gosto do estilo dele, que ele é assim, você compra lá, né, o pacote dele, e ele não é aqueles assim, ele é meio um negócio de massa, mas nem tanto, porque você compra o negócio, só que ele personaliza o treino para você. Então, você manda a ficha lá, ele pede as coisas, ele pede para você mandar foto, por exemplo, você vai fazer na academia? Então, manda foto dos aparelhos que tem na academia do prédio, por exemplo, ou não, tal, não sei o quê. Então, aí ele pega e faz o treino personalizado para você. E nesse que ele faz o treino personalizado, aí tem lá os vídeos das aulas, ou, né, da execução de cada aparelho, aí sim, você entra lá no aplicativo do cara e faz. E aí eu falo pra Karina, falei, Karina, olha, acho que eu vou começar a fazer agora, depois na semana do feriado, porque essa semana eu vou estar em treinamento semana toda, tem imersão da Flávia, tal, não sei o quê. Ela falou assim, depois me conta como é que é. Eu falei assim, porque eu já fiz uma vez com ele. Eu lembro que eu comprei esse pacote dele e eu fiz, e eu gostei muito. E aí depois eu fiquei pensando, eu falei, gente, olha só, eu fiz esse negócio com ele em 2017, 18. Não lembro certinho, porque eu lembro que eu estava trabalhando na Grunenthal. E eu lembro até que uma vez eu fui para Foz do Iguaçu a trabalho e eu acordava, gente, 5 horas da manhã para fazer os exercícios, porque, né, naquela época a gente não tinha home office, né, era tanto. E aí eu lembro que ele assim, que o que eu gostei dele também é que se você tem qualquer coisa, acontece alguma coisa, você pode mandar mensagem. Você tem um WhatsApp lá do grupo de suporte, você manda mensagem no grupo de suporte e eles adaptam, né? Então, por exemplo, vou viajar, cheguei no lugar, não tem os aparelhos, ou não tem um aparelho, ele vai te orientar o que você deve fazer.
E eu lembro até hoje que na época era não sei hoje como é que é, né? Porque faz tempo, mas naquela época era o celular dele. Ele que mandava mensagem. E aí eu lembro que eu mandei, cheguei no hotel, primeira coisa que eu fiz, fui lá no hotel, tirei foto, né, filmei assim o que era os aparelhos e mandei para ele me falar assim o que era para fazer aquela semana. Aí ele ainda me respondeu assim: "Nossa, Fernanda, que top! Esses aparelhos aí desse hotel são são assim, tipo, uma marca super top que existe". Enfim. E aí de novo, né, por que eu tô falando isso, né? A questão da persistência. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, pensando comigo, né? Olha só, 2018, 18, 19, 21, 22, 23, 6 anos, gente. 6 anos. Eu fiquei pensando como eu estaria se eu não tivesse parado essa aula de musculação com o cara. Fiquei pensando, né? Tudo bem, né? A questão da saúde e tal, enfim, tô fazendo pilates, mas pilates ajuda, mas também não é tudo, enfim, né? A questão do meu sobrepeso e tudo, aí eu fiquei pensando, né? Porque aí nos vídeos lá do Instagram é ele e a esposa, né? E a esposa, gente, é tipo, é meio exagerado, eu não gosto muito, mas ela é super musculosa, magrinha e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, né? Falei assim, como será? Não tô dizendo que eu estaria do mesmo jeito que ela, não é isso, né? Mas eu fiquei pensando comigo, eu falei assim, como será que seria se eu não tivesse desistido? Se eu tivesse persistido? Que na época eu parei por um motivo que eu achei que fosse válido e pensando agora, será que realmente? Então, assim, né, eu fiquei pensando nessa coisa da persistência, porque muitas vezes, da persistência e da motivação, por que que eu tô falando motivação? Porque muitas vezes a gente fica esperando no outro que o outro motive a gente. Ou que o outro reconheça aquilo que a gente está fazendo. Ou que o outro, né? A gente sempre, ou na maioria das vezes, eu não sei, a gente fica esperando validação de outras pessoas para fazer alguma coisa, ou para continuar fazendo alguma coisa. E será que é isso mesmo? Ou será que não é a gente mesmo que tem de se manter motivado ou né, e sem motivação, mas se manter persistente? Se manter persistente porque, né, assim, eu até entendo que em alguns momentos a gente precisa saber desistir, né? Então tem algumas coisas que a gente precisa abrir mão, deixar para lá. Mas será que a gente não está desistindo daquelas coisas que a gente não deveria? Porque a gente fica dando desculpa para a gente mesmo, né? Ou arrumando desculpa. Porque assim, você pode falar para mim, né? Aí esses dias atrás até a professora de Pilates falou assim: "Nossa, Fernanda, olha, eu vou falar para você. Eu te admiro porque", e ainda ela comenta assim, até com as professoras, com as alunas, né? Ela falou assim: "Ó, a Fernanda é guerreira, porque vem terça-feira, 6:30 da tarde, depois quarta-feira, 7 horas da manhã, tipo, é um espaço curto de tempo, né? Pra e aí tem um monte de gente que pode falar, nossa, gente, mas Pilates não é nada, tal, né? Então, enfim, depende, né? Que você tem dia que dá para você sair suado lá do estúdio de Pilates. A Adri Fanado tá aqui, não me deixa mentir, ela sabe. Pilates pode ser só uma questão, né? Você pode fazer um Pilates mais levinho só para questão postural e tal, não sei o quê, de equilíbrio, mas você também pode aplicar força ali. Então, óbvio que, de novo, né? Não é igual fazer crossfit, puxar ferro na academia, essas coisas, mas também né? Dá para suar a camisa ali. Enfim, né? E aí, de novo, eu quero trazer essa reflexão para vocês. Vocês realmente, ou a gente, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Antes da gente ministrar com vocês, nós somos ministrados. E, de novo, eu fiquei pensando, eu falei, nossa. E eu nem tinha parado para fazer as contas, que já são 6 anos, tá, gente?
E aí eu fiquei pensando, falei, olha, se eu não tivesse parado, como eu estaria agora? Como estaria a minha saúde agora com relação a essa questão, né? De fazer exercício, de persistir nessa coisa. Então, fica a minha reflexão aí para vocês olharem para as situações ou para as questões que estão aí e ver, eu estou persistindo? Eu estou sendo persistente? Ou eu estou dando desculpa? Ou então eu estou insistindo em uma coisa que eu já deveria ter parado, né? Então, enfim, é isso que eu queria trazer para vocês. Aí, só para fechar, a gente, né? Eu queria. É um versículo bíblico. 1 Coríntios 15, 58, que fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, ou seja, sejam persistentes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Então, que essa semana ou que esses dias vocês possam refletir, refletir nessa palavra aqui, nessa breve abertura que eu trouxe para vocês sobre persistência e motivação. Amém? Thaís, você pode orar para a gente começar depois para o louvor? Shalom, shalom, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Ainda dá tempo de você convidar mais alguém para participar do culto conosco. Então, envie o link para alguém que você sabe que está precisando de ouvir uma palavra, de ouvir um direcionamento. Eu quero que você feche seus olhos, eleve sua cabeça para o alto. E peço para que os teus anjos e o Espírito Santo de Deus possa te conectar à sala do trono do Pai nesse momento. Pai, como é bom estarmos reunidos em comunhão. Como é bom estarmos reunidos em teu nome, Pai. Quero te louvar, quero te agradecer por esse dia, por esta manhã, por esta palavra, pela vida, Senhor Deus, de cada um aqui. Quero pedir, Deus, que o Senhor esteja nesse momento, Pai, à frente dessa celebração, deste culto, que tudo que for dito, que tudo que for falado, tudo que for ministrado, Pai, cada louvor, cada detalhe desse culto, Senhor, esteja no teu coração. Esteja, Senhor Deus, alinhado com a tua vontade. Que o Senhor se manifeste aqui nesse lugar, Pai. Guarda esta sala, guarda as vidas que estão aqui, apressa aqueles que estão por vir, Pai, aqueles, Senhor Deus, que estão cansados, estão em dúvida se entram ou não na sala, Pai, que o Senhor possa agora motivar o coração deles para estar aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor Deus, a tua soberania, o teu governo sobre as nossas vidas e sobre essa celebração, Senhor, que nós possamos lhe entregar a melhor adoração, o melhor louvor nesta manhã, e que possamos, Senhor Deus, cumprir a tua vontade aqui. É o que eu oro e te peço, Senhor, conduza em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Dani. Bom dia, pessoal. Shalom. Vou compartilhar aqui. Só abrir o meu Spotify que tinha fechado. Pronto. Ventilação.
teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Do outro lado, canto do outro lado, do outro lado, canto. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome.
verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Oh, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Queridos, queridos, Yahvé é o teu guarda, a tua sombra. Yahvé está à tua direita, de dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Yahvé te guarda de todo o mal, ele guarda a tua vida. Yahvé guarda a tua partida e a tua chegada, desde agora e para sempre. Que alegria quando me disseram, vamos à casa de Yahvé. Por fim, os nossos passos se detêm às tuas portas, Jerusalém. Por meus irmãos e meus amigos, eu desejo a paz esteja contigo. Pela casa de Yahvé, nosso Deus, eu peço felicidade para ti. Que nesse domingo, toda a felicidade, a paz do Senhor e a guarda de Deus estejam conosco. Amém. Vai pegar fogo agora. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria
Irmãos, opa, só- eu ainda me atrapalho um pouco com o compartilhamento aqui de Spotify. Gente, Shalom. Nesse domingo eu senti muito de compartilhar, nem falei na hora esse salmo com vocês, porque ele me marcou muito hoje, e eu quis trazer ele como mensagem também no meio do nosso louvor, o Salmo 121 e 122. Obrigada, Thaís, passando para você agora, tá bom? Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quem fica animado? Thaís, o som tá um pouquinho baixo. Oi, tá me ouvindo? Não tá invertido aí? Espera aí. Ah, agora melhorou. Eu só tô com uma parte do fone. Agora melhorou? Tava aqui, ó, caída debaixo das cobertas. Tá muito frio aqui, gente do céu. Agora tá começando a dar uma... Mas estava muito frio. Hoje amanheceu 5 graus aqui em Ponta Grossa. Dói. Não, e aí essa semana tava muito quente, chegou aos 30 graus e no outro dia já caiu para 9 graus, assim, de uma forma muito repentina. E haja saúde, né? Haja saúde. Amados, eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, que na verdade há muito tempo o Senhor tem inquietado o meu coração. Vou dizer que já faz mais de um mês que essa palavra ela tem ruminado dentro de mim, ela tem permeado o meu coração. E eu acho tão incrível quando Deus quer falar conosco, quer falar com a igreja. Ele vai nos trazendo tudo aquilo que nós precisamos entender acerca de uma mensagem, de uma palavra, seja nas nossas ações, nas ações do próximo. Tem alguém com o áudio aberto, gente. Fer, veja para mim, fazendo um favor, que eu não consigo ver por aqui. E eu vou pedir até pro Era eu pessoal... mesma, desculpa aí. Ah, tá. Eu vou até pedir pro pessoal que está com câmera fechada, abram suas câmeras. A gente tem reforçado muito aqui dentro das celebrações e da Companhia de Daniel. A gente já tem o desafio de estarmos, né, de forma online. E aí, quando as câmeras estão fechadas, fica assim mais desafiador ainda. E eu vou encorajar vocês, né, é claro que deve ter alguém que esteja impossibilitado, mas eu quero que você reflita agora se você está ou não impossibilitado, mas eu quero que vocês comecem a trazer essa disciplina para dentro das reuniões online, de estar preparado para esse momento, de estar com as câmeras abertas. Como eu já mencionei aqui em outras vezes, se nós estivéssemos num templo físico, né, nós estaríamos descobertos, nós estaríamos ali, né? Então, a gente já tem essa comodidade de não precisar se deslocar de um local para o outro nesse frio, né? Para quem está aí nas regiões frias. E não precisa sair tão cedo de casa, né? Então, eu quero pedir para vocês que vocês comecem a ter essa disciplina de estar com as câmeras ligadas, de estar preparado. Não importa se você está de pijama, ou se você acabou de acordar e está com a cara um pouco inchada, não tem problema, tá? Deus, ele não vai levar em conta a sua fisionomia, as suas vestes, ele vai levar em conta o seu coração e a sua intenção. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Eu quero que você... E a gente vai percorrer pela palavra, então eu quero que vocês estejam com a Bíblia em mãos. E é uma outra coisa que a gente perde o costume, né? Claro que às vezes a pessoa tem a Bíblia no celular e tudo mais, mas que você esteja sempre com a sua arma em punho. Que ninguém vai para uma guerra, ninguém vai para uma batalha sem armas. E a gente precisa estar com a nossa arma em punho, que é a palavra de Deus, e eu quero que vocês acompanhem, até porque quando você faz isso, você vai assimilando de uma forma muito mais poderosa aquilo que Deus quer falar conosco através da ministração, tá bom? Nós vamos começar pelo livro de Provérbios. Provérbios 16, do 1 ao 3. Diz assim, ó. Do homem são as preparações do coração,
mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Eu quero dizer para você que as motivações, as suas motivações, é que determinam os seus frutos. Eu quero que você preste atenção agora, porque muitas vezes é numa distração que você perde aquilo que Deus quer falar com você. Já falei outras vezes aqui, né? Quantas vezes numa ministração, 1, 2 horas de ministração, uma palavra foi a palavra que foi como uma seta no alvo na minha vida para me gerar transformação, arrependimento. Então, quero que você preste atenção no que Deus está falando aqui, para que você não perca a palavra que Deus tem para você, tá? As motivações do nosso coração determinam os nossos frutos. Eu quero que você reflita quais são as motivações do seu coração. Por que você faz o que faz? Por que você decide o que decide? Por que você escolhe o que você escolhe? Muitas vezes, Deus, ele vai nos impedir de realizar algo ou de que algo aconteça na nossa vida por conta da motivação do nosso coração. Ou muitas vezes, Deus vai ser favorável a algo nas nossas vidas, porque ele viu a motivação do nosso coração. No primeiro versículo do capítulo 16, aliás, no segundo versículo ali do capítulo 16, diz assim, que todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos, mas é o Senhor quem pesa os espíritos. Em algumas traduções pode estar ali, o Senhor avalia, o Senhor sonda a motivação. Amados, muitas vezes, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, aos nossos próprios olhos, podem parecer bons. Mas não tem nada demais. Ah, mas é só uma... Não estou buscando algo bom. Só que lá no íntimo, Deus sabe exatamente e perfeitamente qual é a real motivação de tudo isso. Do que você está fazendo. Deus, ele vai pesar os nossos pensamentos através do nosso espírito. Deus, ele vai examinar, porque ele examina tudo, gente. Ele examina tudo. E dele vem a resposta. Lá no versículo 1, do homem são as preparações do coração. Muitas vezes, planejamos, nos preparamos, realizamos, mas ser favorável ou não a isso vem de Deus. E muitas vezes é por isso que nós não alcançamos as coisas das quais nós buscamos. Muitas vezes é por isso que nós temos tido os frutos dos quais nós não queríamos. Muitas vezes é por isso que nós temos tido os resultados que nós temos tido. Por conta da motivação do nosso coração. E aí, amados, eu quero que você entenda que muitas vezes o nosso erro, não está naquilo que nós fazemos, mas pode estar no como nós estamos fazendo. E mais profundo ainda, pode estar no porquê nós estamos fazendo.
Por que nós estamos fazendo? Por que nós queremos o que nós queremos? Por que nós estamos buscando o que nós estamos buscando? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que nós estamos aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Por que você está nessa celebração? Por que você está fazendo parte da companhia de Daniel? Por que você almeja e anseia prosperar? Por quê? Por que você faz uma publicação? Por que você faz uma live? Por que você coloca a palavra de Deus nas suas redes sociais? Por que você se relaciona com as pessoas? Por quê? Qual é a motivação? E eu vou mostrar para você na palavra de Deus que pessoas buscavam coisas certas com motivações erradas. E muitas vezes as pessoas buscavam as coisas erradas pelas motivações certas. E é por conta disso que vinham os seus frutos. Eu quero que você abra lá em Tiago 4:3. Aqui, gente, Companhia de Daniel é uma sala de treinamento. Aqui você vai ser treinado para que você possa ir lá fora e fazer o que precisa ser feito. E treinamento você tem que pôr mão na massa, treinamento você tem que escrever, treinamento você tem que ler, treinamento você tem que pesquisar, meditar. Isso é treinar. Eu não quero que você... Repete para mim, desculpa, Tiago 4? Tiago 4:3. Olha só. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Sabe por que muitas vezes as nossas orações não são respondidas? Sabe muitas vezes porque você ora, jejua e não tem respostas? Porque muitas vezes nós não estamos sabendo pedir. Nós não estamos sabendo orar. E se você percorrer lá pelo capítulo 4, você vai ver o quanto Deus fala sobre isso. Lá no versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí ele começa o versículo com adúlteros e adúlteras. Isso quer dizer que adultério significa infidelidade. E Jesus disse que o adultério ele não começa, ele não é a ação. O adultério já é pecado quando você pensa. Quando você pensa, já comete o pecado. E Deus fala, quando você se torna amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Não é a Thaís que está falando, é a palavra de Deus que está falando. E muitas vezes, as nossas motivações, elas estão voltadas para as ambições do mundo. E não para os princípios do reino. E lá ele decorre. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o seu coração. O que nós precisamos buscar em Deus é termos um coração puro. Porque o que alegra o coração de Deus, o que dá prazer ao Senhor, é quando temos um coração puro. E o coração puro é um coração que não está contaminado. E entenda que um coração contaminado
ele vai contaminar todo o resto. É como se fosse um rio. Se você for na nascente de um rio e contaminá-lo, você vai contaminar todo o percurso do rio. Assim é com o nosso coração. Se nós estamos com o coração contaminado, se nós estamos com o coração impuro, se nós estamos com o coração com motivações equivocadas, egoístas, a gente vai contaminar todo o resto. E isso inclui as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos comportamentos, os nossos sonhos, tudo aquilo que nós almejamos. Gente, lá em Mateus 6, se você ler depois, deixa eu ver se eu estou com ele aqui, mas em Mateus 6, Jesus confronta os fariseus. Os fariseus eram homens extremamente disciplinados, religiosos, cumpridores da lei. Eles conheciam a Torá do início ao fim. Recitavam a Torá. Eram homens que cumpriam. Se você for lá, ó, quando, pois, deles esmolas, eles davam esmolas, eles oravam, eles jejuavam. Mas aí Jesus confronta-os. Porque ele falava assim, quando, pois, deres esmolas, não faças o tocar da trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Ele está falando de quem? Dos homens religiosos, dos fariseus. Porque eles queriam ser o quê? Exaltados, glorificados, admirados. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda do que a tua mão direita está dando. Se nem mesmo a sua carne da própria carne precisa saber o que você está fazendo, as suas boas ações. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos. Quando tu orares, vai para o seu quarto, fecha a porta, no seu secreto. Ora ao seu pai em secreto. No secreto, tudo vê. Quando jejuares, não faça cara de desânimo. Eu estou jejuando. Não. Lava o seu rosto, penteia o cabelo, fica com uma cara feliz. Não precisa transparecer. Tudo está relacionado à motivação do nosso coração. Gente, alguém sabe me dizer, e aí responde aqui no chat, por que Salomão foi um dos homens mais ricos, foi o homem mais rico e sábio que passou pela terra? Alguém sabe? Coloca aqui no chat. Por quê? Porque a motivação dele era governar o povo com sabedoria, porque ele pediu sabedoria para governar, porque ele tinha sabedoria, porque pediu a Deus sabedoria. Gente, uma das coisas
Se você for ler lá em 1 Reis 3, no versículo 3 em diante, começa assim: Salomão amava ao Senhor. E aí, quando Deus aparece a Salomão em sonho, ele fala para Deus, ele não queria sabedoria para ele. Ele não queria e não buscava sabedoria para si mesmo. Ele pediu sabedoria porque ele falou assim: Deus, eu preciso de sabedoria para governar o teu povo. Salomão sabia exatamente de quem era aquele povo. E muitas vezes, amados, a gente precisa entender que quando Deus ele nos presenteia com as bênçãos dele, não é para o nosso bel prazer. Como diz lá em Tiago 4:3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para o seu próprio deleite. Entenda que nós estamos aqui, Companhia de Daniel existe, não é para te favorecer, não é para favorecer desejos individuais e egoístas, mas é para que nós possamos governar o povo de Deus. O final sempre vai ser o quanto nós vamos fazer para o outro. Infelizmente, hoje, muitas pessoas, muitos coaches, muitos mentores, eu quero que você entenda que eu não estou... você sabe que eu sou coach, que eu sou mentora, mas o que acontece hoje é que muitas pessoas, nesse nicho, eles pregam o eu. O eu. Eu posso, eu consigo, eu vou, eu mereço, você pode, você consegue, você vai. Você tem que se priorizar, você tem que... Gente, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus fala que nós precisamos cuidar das pessoas, orar pelas pessoas, ajudar as pessoas. Não é o eu. Nós não podemos estar no centro. Quem tem que estar no centro primeiro é Deus. Porque foi isso que Jesus veio fazer. Jesus, ele renunciou à sua posição de rei, de filho, para servir. Você veio servir e não ser servido. Entenda isso. Servir e não ser servido. E a gente precisa buscar em Deus essa transformação do nosso coração. Para que nós tenhamos um coração altruísta, um coração doador, um coração humilde, um coração que esteja voltado para aquilo que Deus deseja, e não para o que nós desejamos. Então, por que você faz o que faz? E essa é a pergunta que vai ficar latente aqui nessa ministração. O porquê? Por que você quer uma casa grande? Por quê? Por que você quer muito dinheiro? Por que você quer ser bem-sucedido na sua carreira? Por que, Marcelo, você quer ser o empreendedor do reino, Marcelo Guarizzi? Por que, Marcelo, você quer ser um empreendedor do reino? Por quê? Por que, Juliano Panza, você quer ser o corretor reconhecido na nossa cidade?
Por que, Márcio Barbosa, você quer que a sua empresa prospere? Por que, Cris, você quer ser uma referência no que faz? Por quê? Qual é a motivação? Qual é a tua verdadeira motivação? O que está no seu coração? A motivação errada, gente, ela pode nos levar a errar. Mesmo quando os nossos olhos, e aos nossos olhos, ou aos olhos dos outros, nós estamos fazendo a coisa certa. Abram lá em Filipenses 1:5. Filipenses 1:5 diz assim. 1:15, perdão, 1:15, tá, gente? Desculpa aí. Filipenses 1:15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Paulo estava preso e muitos usaram aquele testemunho de Paulo para poder crescer, para poder fazer com que o evangelho de Cristo fosse disseminado. Mas Paulo diz, alguns pregavam o evangelho por amor à verdade, a Cristo, a causa. Mas outros pregavam por inveja. Sabe o que está acontecendo hoje? Você vê pessoas nas redes sociais usando a palavra de Deus. Por quê? Porque vêm muitos pregadores sendo reconhecidos por sua unção e autoridade, porque estão disseminando a palavra de Deus. E outros querem copiar. Aí fazem lá, né, um treinamento, uma live, alguma coisa assim, e põe um versículo para poder, muitas vezes, só dizer, não, é a palavra de Deus. A gente tem visto. Só que eu vou dizer para você, você conhece a pessoa pelos seus frutos. Grandes influenciadores que usam a palavra de Deus, mas que cometem o adultério, a corrupção. Preste atenção em quem vocês estão seguindo. Deus tem queimado muito meu coração em relação a isso. E uma das coisas, gente, que a gente vê, e eu não sou contra isso, vocês sabem que eu amo essa questão do desenvolvimento humano, eu sou apaixonada. Só que eu vou dizer uma coisa para você. O desenvolvimento humano, sem relacionamento com Deus, é apenas uma pílula de efeito Cinderela. Você vai para uma imersão, você passa 3 dias, uau, que alegria, vai lá, pisa no fogo, faz isso, faz aquilo. Terminou a imersão. Segunda-feira, as mesmas dores, os mesmos vazios, os mesmos problemas. Sabe por quê? Motivação. Eu quero ir lá para me sentir bem. E a presença de Deus? E o relacionamento com Deus? Por que eu quero me sentir bem? E a gente precisa tomar cuidado. A gente, às vezes, quer uma transformação, um desenvolvimento humano, para que a gente se sinta melhor. Mas para quê? Só para nós? Por sentimentos egoístas? Não. A gente precisa buscar a nossa cura, a gente precisa buscar a nossa transformação. Eu sou super a favor da gente crescer e desenvolver, investir nisso. Mas que a nossa motivação, ela seja pura. Para que nós possamos gerar transformação na vida das pessoas, não por sentimentos egoístas, para querer se aparecer, para querer estar em evidência, para subir num palco,
para que todos os holofotes estejam em mim. Não. Mais de ti e menos de mim. Quando nós tivermos um coração servo, é isso que Deus quer, quando nós tivermos um coração servo e humilde. Amados, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas você precisa entender que até a motivação por você buscar um coração servo e humilde precisa estar puro. É uma motivação pura, genuína, e não por interesses egoístas. Lá em Provérbios 16, que a gente começou, o primeiro versículo ele fala sobre os planos. Gente, a gente não pode fazer planos sozinhos. Sabe por que muitas vezes você não está recebendo de Deus a resposta? Porque você está fazendo os planos sozinhos. Eu vou fazer. Eu vou sonhar, eu quero isso, eu quero aquilo. Às vezes vem uma ideia na sua mente, no seu coração, e você começa a gerar aquela ideia sozinho. Vai gerar essa ideia com Deus. Convida Ele. Segundo versículo fala sobre a nossa capacidade de avaliação, e aqui entra o ponto mais importante. O que diz a palavra? Todos os caminhos do homem parecem limpos e puros aos seus olhos. Entenda, amados, que nós estamos muito, mas muito propícios a errar. Nós estamos muito propícios a nos equivocar sobre as nossas condutas, sobre os nossos pensamentos. E há uma linha muito tênue. E é por isso que nós precisamos andar em comunhão com Deus. E o terceiro fala de entrega. Entrega. O que ele fala ali? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Entrega ao Senhor. Eu busquei, eu fiz os planos com Deus, eu avaliei as minhas motivações por que eu quero o que eu quero e apresento diante do Senhor. Deus, agora, Pai, se for a sua vontade, e se essa motivação está alinhado com o teu propósito, que o Senhor conceda isso. Nós precisamos levar isso para as nossas vidas todos os dias, em tudo que nós formos fazer. Tudo o que nós formos fazer. Deus, Ele quer que nós nos alinhemos com Ele em tudo. No o quê, no como e no porquê. Quando a motivação for errada, por mais nobre que seja a tua ação, por mais nobre que seja, se a motivação, gente, for errada, vai ser um desastre. Não vai agradar o coração de Deus. Não vai subir as narinas de Deus. Deus não vai aprovar. Deus não vai aprovar. Reflita o que está no seu coração. E nós estamos no mês de Elul. E lembra que eu ministrei o mês de Elul? Que nós devemos o quê? Consertar as coisas, alinhar as nossas rotas, buscar em Deus um alinhamento e buscar a revelação de Deus do que nós fizemos, das coisas que nós fizemos, que nos trouxe onde nós estamos. Provérbios 4:3. Vamos treinar, gente. Vamos treinar, vamos praticar. 4:3.
Desculpa, 4:23, gente, estou comendo aqui os números hoje, meu Deus, 4:23. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o seu coração. Sabe por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Gente, você não precisa guardar dinheiro, você não precisa guardar os teus bens, você não precisa, não, guardar os seus filhos, você não precisa, não, gente, você precisa o quê? Guardar o seu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. O que vamos viver nos nossos relacionamentos está no nosso coração. Ele afeta o nosso estilo de vida, ele afeta as nossas decisões, ele afeta os nossos valores, ele afeta o nosso caráter, ele afeta os nossos planos, ele afeta os nossos comportamentos. Tudo que está onde? No nosso coração. Por que fazemos o que fazemos? Por quê? Que isso fique latente na sua mente, que todos os dias, quando você for fazer as coisas, por quê? Por que eu estou fazendo isso? Mateus 15, 8, 11. Deixa eu ver se eu não comi nenhum número. Não, Mateus 15, 8, 11. Diz assim, ó. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas é o que sai da sua boca. Isso contamina o homem. O que sai de dentro de nós traz a contaminação, não apenas para as nossas vidas, mas para a vida daqueles que também ouvem aquilo que nós falamos. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem muitas pessoas honrando a Deus, mas de forma errada. Tem muitas pessoas usando a palavra de Deus, versículos, honrando a Deus, mas o seu coração está totalmente contaminado. E a gente precisa tomar cuidado com quem nós nos aconselhamos, quem nós ouvimos. Hoje as redes sociais estão repletas de pessoas incrivelmente admiráveis por aquilo que pregam, por aquilo que falam, por aquilo que ministram, por aquilo que treinam. Mas como está o coração dessa pessoa? E às vezes a gente traz contaminação para a nossa casa, para o nosso coração, sem perceber. Prestem atenção nisso. Pois a gente sempre fala. Eu sempre, principalmente eu friso muito isso. Gente, vai se aconselhar com o seu líder, vai saber sobre isso. A gente às vezes ouve uma coisa aqui, uma coisa acolá, sai fazendo. Porque ouviu fulano, ciclano. E aí quem é para ouvir não ouve. Preste atenção nisso. Lá em Mateus 15, ainda no versículo 18, 19, diz assim, ó. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Gente, o quão sério é isso? Nós, de pensarmos, a gente contamina o nosso coração.
Quando eu penso, quando algo dá errado, e você fica muito frustrado, eu ouço muito, já ouvi muito isso. Eu quero sumir. O meu desejo é sumir, é desaparecer. Isso é um pensamento de morte. Esse mês as coisas estão apertadas. Você pensa, raciocina. Não vou dar o dízimo, não vou devolver o dízimo, não vou devolver a primícia. Isso é o quê? Infidelidade. Adultério. Você já decidiu no teu coração. Ou até mesmo quando você deseja alguém nos seus pensamentos. É um adultério. É infidelidade. Quando você abre um vídeo de pornografia no seu telefone, isso é um pecado. Isso vai para o seu coração, isso vai contaminar o seu coração. Quando você não devolve o troco a mais que recebeu, quando você não devolve os tributos que são necessários, é corrupção, é roubo. Quando você está nervoso, irritado, e grita e xinga, é blasfêmia, é pecado, é contaminação. Como diz o Marcelo Guarizzi, né, Marcelo? Marcelo Guarizzi sempre fala o quê? Meu Deus, Thaís, como é difícil caminhar com Deus. Se fosse fácil, qualquer um caminharia. E é por isso que a gente vê muitas pessoas ficando pelo meio do caminho. Mas eu vou dizer para você, amados, a forma de você viver seguro, a forma de você viver tranquilo, a melhor forma de viver a vida é na presença de Deus. E é cumprindo os princípios dele. Porque quando você resiste às tentações, e quando você consegue persistir e permanecer firme nos princípios de Deus, as coisas vão ficando mais leves. Porque o jugo de Jesus é o quê? É leve. Só que ele pesa quando nós temos que deixar a contaminação do nosso coração para trás e começarmos a vencer essas tentações todos os dias. E treinar a nossa mente para isso, treinar o nosso comportamento para isso. Até que você esteja treinado. Atos 8:19. Gente, aqui eu vou mostrar para vocês. A coisa certa pelos motivos errados. Atos 8:19. É a história, eu vou só pegar os versículos aqui, tá? A história é de Simão. Simão era um mágico. E ele era muito reconhecido pelas pessoas, pelas magias que ele fazia. E algumas pessoas até acreditavam que vinha da parte de Deus a sua magia. Porém, ele tem um encontro com os apóstolos. E ele vê os apóstolos, Filipe, João, Pedro, realizando os sinais, maravilhas e prodígios da parte de Deus. E orando pelas pessoas, derramando o Espírito Santo na vida das pessoas. E Simão, que já era aquele cara que era notável, gostava dessas manifestações poderosas, ele vê aquilo e fica, meu Deus, eu quero ter essa unção, eu quero ter esse poder. E lá no versículo 19 ele diz, dizendo, Simão fala, né, para os discípulos, dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Gente, é errado nós querermos o Espírito Santo? É errado nós querermos orar para as pessoas e manifestar o Espírito Santo? Não.
Não é errado. Então, o que ele queria era algo bom. Não é mesmo? E aí ele fala, lá Pedro, no versículo 20. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcançar por dinheiro. Porque ele queria o quê? Comprar. Ele achava que comprando aquilo, ele teria. Porque foi a forma como ele aprendeu a ter o poder que ele tinha na magia, na mágica. Ele fazia o quê? Vou lá pagar um treinamento, vou lá pagar uma imersão, vou lá pagar para aprender. E esse é o erro das pessoas, muitas vezes. Elas querem pagar pela unção do outro. E aí Pedro repreende ele. Daí no versículo 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Gente, ele falou que estava em fel? Ele falou que estava em amargura? Não, mas Pedro, um homem de Deus, ungido, ele viu o coração de Simão. E ele soube que Simão estava o quê? Com a motivação errada. Ele queria o certo com a motivação errada. Então, o que ele queria não era errado, mas era pela motivação errada. E ali ele é repreendido. Então, nem que você busque fazer as coisas mais nobres na terra, se a tua motivação não estiver alinhada com a vontade de Deus, não vai dar certo. Mas nós vemos também uma pessoa na Bíblia que fez a coisa errada com a motivação certa. Vai lá em Gênesis 20. Gênesis 20, versículo 1. Do versículo 1 ao 7. Prestem atenção nessa história. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, presta atenção aqui, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está com o marido. Mas Abimeleque ainda não tinha se chegado a ela, não tinha tido relações com Sara. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã, e ela também não disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos fiz isso. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Quando nós caminhamos com Deus, e olhe que Abimeleque era um ímpio. Não era o homem que caminhava com Deus, mas ele temia Deus. Aí faz o quê? Ele faz a coisa errada, mas com a motivação certa. Porque no coração dele estava sendo sincero e puro. Quem estava omitindo era Abraão e Sara, não era ele. Mas Deus, por amor a Abimeleque e aquela nação, ele aparece em sonho a Abimeleque para impedi-lo de cometer uma catástrofe naquela nação. Por quê? Porque Gênesis 20, do 1 ao 7, Fernando. Adriana, desculpa.
por conta da sinceridade e da pureza do coração de Abimeleque, Deus impediu ele de cometer o pecado. Muitas vezes, amados, vocês vão querer fazer algumas coisas e não vão saber das reais motivações por trás, mas Deus sabe. E se você anda com o Pai, se você faz tudo o que Ele pede, se você busca Ele, consagra a Ele os seus caminhos, Ele vai te livrar do laço do inimigo. Ele vai te mostrar. Esse é um ponto importante. Deus pode parar as pessoas, as coisas, pelos motivos errados. Por mais que você não saiba. E a gente precisa também tomar cuidado com as influências do nosso coração. Quem influencia o nosso coração? Quem são as pessoas que influenciam o nosso coração? Quem são as ações que influenciam o nosso coração? Reflita o que está no seu coração. Faça um autoexame. Thaís, mas como? É uma coisa tão difícil, né? E eu falo, gente, a palavra de Deus, ela primeiro corta aqui e depois corta aí. Mas falo, Deus, como faço, Senhor, para filtrar as motivações do meu coração? Porque, gente, quando a gente busca a Deus, quando a gente começa, a gente tem relacionamento com Ele, Deus, Ele vai nos mostrar. Ele vai. E aqui, gente, entra a ação própria, do como nós fazemos isso. Como você vai começar a lidar com isso? Autoexame. Né? Lá 1 Coríntios 11, 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Nós podemos nos examinar, porém, lá em Jeremias 17. Vamos lá, Jeremias 17. Vou pegar alguns versículos aqui para a gente não ler tudo, tá? Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Gente, a gente não pode não confiar nem em nós mesmos. Não confie em você mesmo. Tudo que você for fazer, todas as suas intenções, passe pelo crivo de Deus. Não confie em si mesmo. Porque o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele é enganoso. Lá no versículo 7, diz assim, ó, bendito o varão, bendito o homem, bendita a mulher, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quer ser abençoado? Abençoada? Confia no Senhor. Lá no versículo 9 diz assim, enganoso é o coração. Gente, ó, presta atenção. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Nosso coração é enganoso e perverso. Quem conhecerá? Aí no versículo 10 diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e ponho prova os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. As nossas motivações, as suas motivações determinam os seus frutos.
Deus dá para cada um conforme o quê? O que está no seu coração. Entende isso? Tá fazendo sentido? O quanto nós precisamos, gente, mais do que tudo, guardar o nosso coração. Nós precisamos orar pelo nosso coração. Nós precisamos fazer campanhas de oração pelo nosso coração. Não é para sermos prósperos, não é para adquirirmos bens e riquezas, mas é pelo nosso coração. Nós precisamos jejuar, não apenas para abrir as portas, mas é para o nosso coração. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos trabalhar no nosso coração. E pedir para que Deus esquadrinhe o nosso coração. Porque sozinhos nós não conseguimos. Porque aos nossos próprios olhos parece tudo puro, tudo bom. Como diz no Provérbios 16, aos nossos olhos parece puro, mas Deus sabe, lá no mais profundo do nosso coração, lá onde nem mesmo nós percebemos, só o Senhor percebe. Davi fez isso no Salmo 139, 23. Salmo 139, 23, ele fala assim: por que Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus? Porque, gente, se tinha uma coisa que Davi fazia, tudo passava pelo crivo de Deus. E em determinado momento, quando ele relaxou, quando ele tinha que ir para a guerra e não foi, quando ele tinha que estar lá junto com o exército dele, mas decidiu ficar em casa, ele estava o quê? Fazendo a coisa errada. E ali ele caiu numa armadilha. Mas ele se arrependeu. E aí Davi, no Salmo 139, 23, ele diz o quê? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sabe o que ele está dizendo? Deus, eu nem sei o que tem dentro do meu coração. Pai, será que o que está no meu coração é realmente o que está no teu coração? Será que esse pensamento, será que esse sentimento provém do Senhor? Ou ele está contaminado pela minha alma? Sonda, Deus, o meu coração e prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê, Pai, veja sim, Pai, veja aqui, ó, vê se há em mim algum caminho mau que eu não estou percebendo. Veja, Deus, se no meu coração, no meu pensamento, tem algum caminho que não está alinhado com os teus caminhos. É só Ele que pode ver. E a gente precisa dar essa liberdade para Ele, para que Ele veja o nosso coração. E outra, olha que lindo. E guia-me pelo caminho eterno. Davi pede para que Deus guie ele. Amados, quando nós queremos muito algo, muito, nós oramos muitas vezes por essa situação, nós buscamos, nós jejuamos. A gente tem que sempre encerrar isso com Deus. Faz a tua vontade, não a minha, porque só o Senhor sabe as profundezas do meu coração, dos meus pensamentos, e só o Senhor sabe se esse desejo, se essa vontade, se esse sonho, se esse projeto realmente vai ser bênção na minha vida. E guia-me. E guia-me, Pai. Gente, quando você faz isso, você precisa confiar que o não de Deus vai ser uma bênção para a sua vida.
E muitas vezes a gente recebe o não de Deus e ficamos frustrados. Ou com a nossa fé abalada. Mas a gente precisa entender que o não de Deus é uma bênção. É bênção. Se você cumpre essas etapas, se você busca, se você coloca diante de Deus e a resposta não foi a que você queria, confia nele. Confia. Ele está te guiando. Ele está te guiando pelo caminho eterno. E, gente, como nós podemos fazer isso também na prática? Em Hebreus 4:7. Agora, essa é a parte mais importante para a gente fazer esse fechamento. Hebreus 4, do 7 ao 12. Preste atenção. Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração hoje com essa palavra. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta, pega isso aqui, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amados, você faz a sua parte. Você apresenta diante de Deus, mas você precisa entrar no descanso de Deus. Porque é no descanso de Deus que Deus vai falar com você. Quando nós estamos muito agitados, quando as águas estão agitadas, você não consegue ver o reflexo nela. Por isso que diz, né? Deus, guia-me às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Que você possa fazer a sua parte, mas entrar no descanso de Deus para que aquilo que você busca possa se assentar de uma maneira tranquila no seu coração. Para que você possa ouvir a voz de Deus e não o agito das águas. Não o agito da sua alma, da sua ansiedade, das suas motivações, da tua ânsia em querer resolver as coisas do seu jeito, no seu tempo. Porque hoje nós temos uma síndrome, né? Uma síndrome de que nós estamos perdendo tempo. A gente precisa tomar cuidado com isso. E entrarmos no Kairos de Deus. Ora, jejua, busca, mas descansa no Senhor. E vai para a palavra de Deus. Porque, amados, não tem como você ter uma vida plena. Não tem como você ter paz na tua alma. Não tem como você caminhar, discernir, escolher, decidir, sem que você medite na palavra dia e noite. Porque quando você medita na palavra, é mais dele e menos de você.
Quando você tem comunhão com Deus, quando você tem o devocional com Deus, é mais dele e menos de você. E é na palavra, é a palavra que vai discernir as suas motivações, as intenções do seu coração, porque ela tem o poder de penetrar o mais profundo, do mais profundo, do mais profundo da sua alma. Aquele lugar que só Deus tem o acesso. Você não tem, só Deus tem. Vai para a palavra, come a palavra, rumina a palavra, medita na palavra. Passe mais tempo na palavra. Aí você vai entender as coisas de uma forma muito mais clara. Amém? Amados, o mais importante não é o que nós fazemos, mas é o porquê nós fazemos. E todos nós aqui, todos nós precisamos examinar nosso coração. Que a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Não é só um coração, não é só o coração de uma, não, é o nosso, todos nós. Todos nós estamos sujeitos a isso. Amados, que nós possamos pedir a Deus para examinar nosso coração. Feche seus olhos. Feche seus olhos, se conecta com Deus. Seja corajoso o suficiente de colocar esse desejo, esse projeto, essa ambição, esse sonho na presença de Deus, para que Ele esquadrinhe essa motivação. Pai, obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é viva, é eficaz, é verdadeira. Deus, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para que possamos, ó Deus, estarmos alinhados naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, examina os nossos passos, dos quais nós trilhamos e nos trouxe até aqui. E revela a nós, Pai, seja num sonho, seja numa visão, seja numa revelação, seja através da Tua palavra. Quais foram as nossas motivações? Onde nós erramos? Onde, Deus, nós fizemos a escolha errada? Onde nós tivemos o comportamento errado? Mostra para nós, Pai. Nós queremos, nós desejamos, ó Deus, fazer a Tua vontade. E nós desejamos, ó Pai, estar no centro da Tua vontade. Conserta o que precisar consertar. Nos mostra, Pai, os próximos passos. Nos dá estratégias. Guia-nos, ó Deus, no Seu invisível. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, a nossa direita, a nossa esquerda e nos conduza. Pai, se preciso for, como diz em Ezequiel, dá-nos, ó Deus, um novo coração e um novo espírito, Pai, que seja obediente, que esteja pronto a obedecer, que não fique, Senhor Deus, oscilando, que não fique, Senhor Deus, murmurando, que não fique, Senhor Deus, confundido, mas que esteja pronto a te obedecer e a agir na hora certa, do jeito certo. Ensina-nos, ó Deus, o que te dá prazer. Ensina-nos, ó Deus, o que te dá prazer. Nos dá, Senhor, um espírito de servo, um coração de servo, Pai. Dá-nos, ó Deus, motivações altruístas. Senhor, dá-nos olhos puros, coração puro e mãos limpas.
Ajuda-nos, ó Deus, porque sozinhos nós não conseguimos, porque nós nem sabemos, ó Deus, o que tem no mais profundo da nossa alma. Pai, direciona-nos. Esquadrinha o meu coração, esquadrinha o nosso coração e nos mostra tudo aquilo que nós precisamos ver. Leva-nos, ó Pai, ao arrependimento das nossas intenções. Visita a tua igreja, Pai. Visita a companhia de Daniel. Visita, Senhor Deus, cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus, João e Flávia nessa jornada. Abençoa, Senhor Deus, cada um aqui. Que o Senhor possa se manifestar na vida de cada um de acordo com o que cada um tem e precisa. Pai, muito obrigada. Completa a tua obra em nós. Por misericórdia, concede-nos o teu favor, por tua bondade, e realiza em nós o teu querer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, se essa palavra fez sentido para vocês, se você recebeu de alguma forma, nem que seja uma palavra, uma palavrinha que eu falei aqui, que fez sentido para você, que entrou no seu coração, que você possa selar essa palavra, que você possa ofertar, que você possa dizimar, que você possa primiciar nesse dia. Mas não deixe de selar essa palavra. Para você que tem tido dificuldade de dizimar, vença, governe sobre essa dificuldade. Mas devolva os dízimos com as motivações corretas. Por amor a Deus. Por amor a Deus. Oferte por amor a Deus. Primicie por amor a Deus. Por amor a Deus. Que você possa, nesse dia, nesse momento, ter essa oportunidade de você entender o que faz sentido para Deus. Será que o que você tem pedido, será que o que você tem feito realmente está agradando o coração de Deus? Será que as suas emoções, elas realmente estão alinhadas? As suas motivações? Dani, você consegue pôr uma música aí para a gente encerrar? Amados. Thaís, Oi. Thaís, eu tenho uns recados antes para dar. Tá bom. Se você Que quiser você falar. fique na liberdade do espírito, tá, pessoal? Fernanda, pode dar os recados. Gente, vamos lá. Temos coisas durante os próximos meses. E eu preciso só. Bom, primeiro aviso, é com relação à nossa escola de princípios. Não sei se todo mundo estava, não lembro quem estava aí na última quarta-feira, que o João falou, também não sei se todos conseguiram assistir o vídeo. A partir do próximo encontro, a gente ainda não colocou a data exatamente, mas a partir do próximo encontro, a gente vai fazer como um clube do livro. Então, tem um livro que eu até acho que eu já coloquei no grupo, chama Cultura da Honra, do Danny Silk, que é o livro que a gente vai usar. Então, a gente vai dividir, né? A escola vai ser assim: vocês vão ler um capítulo durante a semana, e aí no encontro a gente vai conversar sobre esse capítulo do livro. Então, vai falar sobre o livro, tirar dúvidas, discutir, falar sobre isso. Então, eu vou colocar de novo lá no grupo o link para a aquisição do livro, né, a fotinho. Se alguém tiver alguma dificuldade com relação à compra do livro, questão financeira, entre em contato comigo direto, que aí a gente vai dar um jeito de resolver essa questão.
não deixem de participar porque não tem dinheiro para comprar o livro. Então, esse é o primeiro recado. De novo, aí depois a gente vai ver exatamente quando é que voltam os encontros, porque aí a gente vai, né, dar o tempo de todo mundo comprar o livro e ler, e aí a gente vai dar as instruções para vocês lerem o primeiro capítulo, e aí os primeiros capítulos, enfim. E aí a gente passa a trabalhar na escola de princípios desta maneira. Segundo recado, no dia 17, deixa eu só confirmar aqui a data. 17 de setembro, que é um domingo, se eu não me engano. Um domingo. Dia 17 de setembro, a gente vai fazer a celebração de Rosh Hashanah, que é como é que fala? O Ano Novo Judaico. Então, a gente vai finalizar aí, fazer a celebração no dia 17. Também vou colocar lá no grupo uma mensagenzinha para vocês confirmarem quem é que vai participar, tá? Também ainda nos dias 21, 22, 23, a gente tem o seminário com o apóstolo Márcio. Quem ainda não se inscreveu ou quem ainda não confirmou a participação, me manda, que aí no fim a gente tem... Eu vou incluir vocês num grupo de WhatsApp e aí vocês têm até o dia 20 para fazer o pagamento da inscrição. E por último, tem a festa de tabernáculos, a festa de Shavuot, que vai ser lá em Ponta Grossa, dia 14, né, Thaís? Dia 14 de outubro. Também, por favor, a gente precisa da confirmação de vocês para poder organizar tudo. Tá? Então... Fê, esse Oi? dia 17, o dia 17, Rosh Hashanah é o que vai ser na casa da Flávia? Isso, vai ser em Campinas. Beleza. Tá? Mas aí eu vou passar os detalhes de novo lá no grupo, que vocês puderem, se vocês quiserem, o que precisa confirmar, enfim, aí a gente consegue fazer isso por lá no grupo, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. And nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you